Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Iório e hoje eu vou apresentar um vídeo introdutório para o curso de iniciantes que eu estou fazendo de APIs no Spring Boot. E eu acho muito importante esses vídeos preparatórios porque muitas pessoas que vêm me perguntar, tirar dúvidas, eu acompanhei alguns trabalhos de faculdades esses dias, eles não entendiam como que são as mecânicas do funcionamento da rede do Spring Boot, e isso é importante conhecer para encaixar as pecinhas lá na frente. E eu não vi nenhum curso comentando sobre isso, então espero que você goste e hoje nós vamos falar sobre como funciona o HTTP. A maioria das APIs que eu vejo recentemente, todas elas são baseadas nesse protocolo. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. É possível fazer em outros protocolos? Sim, é possível. Mas hoje nós vamos focar em HTTP. Mas espera lá, o que é protocolo? Eu fiz uma definição só para facilitar o entendimento, tá? O protocolo na computação. Essa definição, ela é o mais simples que eu consegui chegar, que é quando duas partes seguem as regras pré-definidas. O que significa isso? Imagina que a gente vai criar um protocolo chamado câmbio. A gente vai criar, eu nem sei como é que funciona hoje esse protocolo. Nós vamos criar e nós vamos combinar as regras e dar o nome dessas regras de câmbio. Como é que funciona? Eu vou pegar um walkie-talkie, vou apertar e vou falar assim: oi, tudo bem? Câmbio. Toda vez que eu falar câmbio, terminei a minha fala. A outra parte, quando escutar câmbio, ela pode falar assim: copiado, por exemplo. Eu tô criando, é só para entender, tá? E aí depois ela responde e fala câmbio. Então a gente acordou uma regra para conseguir se comunicar, né? Então, assim, toda vez que eu falar protocolo, tenta ter isso em mente. É só para facilitar a explicação. Tentei fazer algo bem simples, tá joia? Bem, agora que a gente já entrou em acordo o que é protocolo, dá para mandar bala na explicação. Então, como que os computadores se comunicam na internet? Primeiro, eu preciso ter a infraestrutura. O computador está energizado e plugado no roteador da sua casa, que representa a internet da sua casa. A mesma coisa é com outro computador, que é o servidor. E quando você conecta na rede, você vai ganhar uma identificação que a gente chama de IP, o servidor que a gente quer se comunicar também, só que assim, é difícil a gente decorar os números para tentar entrar num servidor. Ah, quero entrar no YouTube, quero entrar no Google. Então, no caso dos servidores, para facilitar a vida da gente, existem os domínios. Então, quando eu digito, por exemplo, o meu site, ele vai lá e traduz para o IP daquele servidor e manda a requisição para lá. E como é que funciona para eles se comunicarem, né? Então aqui eu tenho um browser e aqui eu tenho um servidor. Então, para acontecer tudo isso, são dois protocolos. O primeiro protocolo a gente chama de protocolo de transporte, que tem o nome de TCP/IP. Então, os dois computadores têm que estar com softwares que entendem esse protocolo, que é um acordo. Para eu mandar uma informação, vamos combinar o seguinte, eu vou mandar oi, tudo bem? Vou mandar em palavras. Oi, aí eu falo, o oi tem duas letras, você recebeu? Ele vai falar, recebi. Tudo bem? Ah, tem X letras, você recebeu? Recebi. A frase total são dois blocos e com essas informações. Eu falo assim, recebi tudo. Então é um acordo que tem para mandar informação. Mas uma vez que eu tenho como eu vou enviar informação, não significa que ele vai entender o que eu vou falar. Porque uma coisa é como eu vou trafegar a informação e outra coisa é como que a informação está estruturada. Então, no caso do HTTP, é um protocolo que estrutura a informação para quê? Para o meu browser conseguir pedir alguma coisa e o servidor que tem as coisas que eu quero, como um vídeo do YouTube, uma música do Spotify, qualquer coisa, ele entender o que você está pedindo e te mandar. Então, são dois protocolos. Nesse exemplo que eu vou fazer, eu quero que o browser peça o logo do meu site, né? Então, como que ele vai fazer isso? Então, considere o protocolo de transporte, que é o TCP/IP, para conseguir enviar informação e como a gente vai estruturar a informação dentro do protocolo HTTP. Eu não vou entrar no detalhe do TCP/IP porque essa apresentação é mais focada no HTTP, que é o mais importante porque nós veremos isso em vários momentos durante o curso. Então, como é que funciona? Primeira coisa é assim, o meu browser, lembra que ele quer pegar o logo do meu site.
Então, assim, a primeira coisa que ele vai fazer é um request. Eu vou falar os nomes em inglês, por quê? Porque todo ferramental tem esses nomes e é bom você conhecer os nomes para ligar os pontos. Que o request é o quê? A requisição. Então, eu vou fazer um pedido. O servidor, ele está quietinho, né? E a primeira coisa que acontece nisso tudo é o quê? Para o protocolo de transporte é eu procurar o site by Iori e me conectar. Então, o protocolo de transporte faz o quê? Ele abre uma conexão. E aí, uma vez que eu abri uma conexão, que ele cuida de tudo isso, eu não preciso saber programar isso, ele fala assim, ó, o canal está aberto, agora é com você. Então a gente vai usar uma request em HTTP para falar o que eu quero. A primeira coisa, imagina que é um texto mesmo, a primeira coisa que eu vou escrever é uma linha inicial, que é o start line. O que ele precisa ter? Então, é o quê? É a regra do HTTP. É como o HTTP foi concebido. Então, se você conhecer essa regra, você consegue fazer essa requisição no browser, escrevendo em texto, no Postman, que é uma outra ferramenta, entre várias outras coisas. Então, a primeira coisa aqui na linha inicial que eu estou mandando, que já é informação, e essa informação está sendo toda controlada pelo protocolo TCP/IP, a primeira coisa que a gente chama é o verbo, que em inglês é method, que você vai ver em todas as ferramentas e também na programação, qual que é o método que você está querendo. E no caso do HTTP, existem alguns métodos, e nesse exemplo que eu vou dar é o GET. Eu vou deixar os links aqui na descrição para você ver todos os métodos que existem no HTTP, tá joia? Aí eu dou um espaço e a próxima informação a gente chama de URI. URI é o endereço do que eu quero, do recurso específico que eu quero, que é o caminho. Então aqui no meu site www.iori.com.br, dali para frente, esse é o endereço da imagem que eu quero. Então o get, o que ele representa como verbo do HTTP? É pegar, eu quero consultar. Se eu quisesse enviar informação, por exemplo, para algum destino, poderia usar o verbo post, que post é o quê? Para enviar, que é um dos métodos, né? Eu não quero entrar em detalhe muito técnico, mas para você entender o conceito. Então, o importante saber é que assim, você já conheceu dois métodos, o get que é, eu quero pegar, quero para mim, quero uma música, quero uma imagem, quero um vídeo, eu quero para mim, get. Eu quero enviar algo para o servidor processar, post, por exemplo. Vamos supor que a API você quer enviar suas informações para cadastrar. Você vai usar post e aqui vai estar o endereço da API que você quer mandar, por exemplo. Tá? Então, mas o nosso exemplo é a imagem, né? Então, primeiro é o verbo, o segundo é o caminho do recurso. E por fim, qual versão do protocolo, porque o protocolo ele foi evoluindo com o passar do tempo. E aí a versão que eu estou requisitando é 1.1. Para quê? Para o servidor, quando receber, ele fala assim, 1.1, então existem esses comandos a mais, esses verbos a mais, alguma coisa desse tipo. Então, essa é o start line. Aí eu dou enter na minha comunicação e vamos para a segunda parte da regra do protocolo que nós combinamos. A segunda parte, que você vai ver muita palavra header, que traduzindo é cabeçalho, ela é composta por chave e valor. Eu vou deixar na descrição também um link para você visitar de todas as chaves e valores que o protocolo tem para passar. Por exemplo, eu falo português, qual que é a chave que indica lá language, qual que é o valor que você põe em português, para quê? Para o servidor responder em português para você. Entre outras chaves. E aqui embaixo está um exemplo, ó. Uma chave é host, que é quem que eu quero alcançar, e aqui está o valor, que é o endereço do meu site. Connection, que é outro exemplo aqui. O que significa? Quando eu fazer a minha consulta, eu já quero fechar a conexão. Mas eu preciso saber tudo isso? Não, é só para você entender que no protocolo HTTP ele começa com start line e você pode enviar alguns cabeçalhos, né? Então, se na programação alguém fala assim, precisa pôr o cabeçalho de authorization, que é de autorização, ele está dentro do protocolo HTTP, né? Então, assim, importante primeira etapa, start line, enter, todas as chaves e valores que você quer, para quê? Para explicar o que você gostaria. Como a gente está usando o get, eu não preciso explicar muita coisa para o servidor. Esses dois valores aqui são suficientes para ele entender, por exemplo. Tá? E por fim, a última parte composta da requisição é o corpo.
No caso aqui, como eu quero pegar, eu não preciso mandar nada no corpo, mas vamos supor que naquele outro exemplo que eu fiz anteriormente do post, que o post é eu quero enviar a informação. Aqui no corpo vai o conteúdo do que eu quero enviar, que é uma outra, que vai fazer parte do outro vídeo que todo mundo quer, o que é JSON, o que é XML, é a estrutura que vai aqui no corpo, que você vai ver nas ferramentas Body também. No nosso exemplo aqui, como é get, ele não precisa de um body, então nesse caso vai vazio. O que eu vou ficar contente se você entender? Que a primeira parte da comunicação entre duas máquinas é que a máquina ela tem que falar para o servidor o que ela quer. Como no meu exemplo eu quero pegar só o logo do meu site, eu fui lá, li lá o protocolo HTTP para falar, para pegar é get, eu preciso pôr o endereço do que eu quero pegar, a versão, eu preciso colocar o cabeçalho e eu não preciso pôr nada no corpo. Então, isso já é o que faz parte do protocolo do HTTP, do acordo do HTTP. Resumindo, então, como ficaria a minha request, a minha requisição para o servidor entender o que eu quero. E o meu objetivo é pegar uma imagem que é o logo do meu site, só isso. Então ele vai estar com a conexão aberta através do protocolo TCP/IP. E aí, como conteúdo da informação, eu estruturei todo o meu pedido no protocolo HTTP. Então o start line estará assim. Aí na sequência terão os cabeçalhos que eu quero, explicar toda a informação quanto mais informação melhor para o meu servidor entender o que eu quero, e o meu corpo não vai existir, estará vazio. Então com isso eu vou conseguir pegar a imagem. E por fim, como que o servidor vai responder, que nesse caso é o response, ou a resposta. Isso acontece também exatamente no Java. Você recebe a requisição e tem a resposta, que eu vou detalhar um pouco mais nos vídeos mais para frente, antes mesmo de a gente começar a programar, para você entender exatamente como funciona. Então a resposta, como que funcionaria? Ele vai mandar, né? Eu entendi o que você quer. Então ele vai mandar assim, a versão que ele está respondendo, que é a mesma versão, né, que eu pedi, e que no start line também, que é a primeira linha da resposta, que é um texto mesmo. Aí aqui o status, que também vou deixar um link de todos os status que tem, né? Que é, deu certo, não deu, você não tem permissão, faltou coisa, sua requisição está mal feita, você não pôs as coisas que precisam. Tem vários números que vão indicar isso. Então aqui no caso 200 significa que, entendi o que você quer e eu vou te mandar. Então essa é a primeira linha da resposta, que é um texto mesmo. E aí vamos para a segunda parte do protocolo HTTP da resposta, que também é um cabeçalho. Então eu vou ter um header response, que é um header de resposta, ou um cabeçalho de resposta, que também será composto por chave e valor, para ele falar, eu vou mandar a resposta de byte em byte, eu sou um servidor tal, a resposta, o conteúdo que eu estou te devolvendo tem tanto de tamanho, pode devolver diversos tipos de cabeçalho, que também é chave e valor, para quem está recebendo entender o que ele vai receber. Ele pode falar, você está recebendo um tipo que é imagem, que é o content type, que é um outro header, content type, que eu também vou deixar um link para você, que você tiver curiosidade de ver todos os cabeçalhos que vão devolver. É importante o programador conhecer isso, porque, por exemplo, na autenticação que eu vou falar do curso, eu estou trabalhando com cookies, né? Para fazer toda a autenticação, que eu vou explicar o porquê que eu decidi usar. E aí, alguns headers específicos eu vou colocar na minha resposta para a pessoa que está lá entender o que ela está recebendo. Então é muito importante conhecer o protocolo, você vai ver a importância que é. E assim, muita pessoa tem dúvida e não deveria ter dúvida sobre isso. E aí, no caso do meu exemplo, vai ter o body, que ele assim, deu ok. Esses tudo a informação sobre a resposta, tamanho, tipo da resposta, se é uma imagem, se é um som. E no corpo, ele vai os bytes da imagem, né? O computador ele não manda a imagem bonitinha, ele manda como que eu posso explicar? A representação em bytes, em números daquela imagem. E quem recebe, ele compõe toda a representação de número e traduz essa representação numa imagem que você entende do visual, né? Então assim, ele vai responder dessa maneira.
E a pessoa que está recebendo vai ler, é assim, tá tudo ok, deu ok. Aqui a imagem vai pegar todos os bytes da imagem, compor e mostrar para você, e você vai ver a imagem bonitinha. O vídeo é a mesma coisa, som a mesma coisa, tudo vai funcionar. Então, se está no protocolo HTTP, qualquer coisa que você pegar vai funcionar nessa estrutura. Qualquer coisa. Linha inicial, cabeçalho e body. Para acostumar, né? Header, body e uma coisa importante da resposta é o status code, tá joia? E por fim, aqui é um exemplo real da resposta que o servidor está me dando, por exemplo. Que é como eu expliquei, é um texto mesmo HTTP da versão, que foi tudo ok. O header que ele pode mandar é, o conteúdo que eu estou te mandando é do tipo imagem PNG, que é o tipo da imagem do meu logo. E vai fechar a conexão e aqui embaixo vai os bytes da imagem. Então vai estar tudo que precisa para o computador desenhar isso aqui na sua tela, tá bom? Vamos ver na prática, em 3 práticas diferentes, no browser, no Postman e na mão. Nós vamos fazer na mão, beleza? Então vamos começar no browser. Eu vou apertar F12 para ele abrir a parte aqui do desenvolvedor. Deixa eu melhorar a centralização aqui na tela para vocês verem. Então aqui eu vou clicar na parte de rede, o meu ficou em português, eu sempre mexo em inglês que é network, se eu tiver em inglês tá network, se tiver em português é rede. E vou colocar aqui qual tipo de, que eu quero ver da comunicação TCP/IP aqui, eu quero ver tudo. Posso ver só imagem, só mídia, quero ver tudo. Aí eu vou entrar no meu site. Aí aqui, tudo isso daqui, cada linha disso aqui é uma requisição, um request. E aqui, tem o status da resposta, tá vendo? O protocolo que foi utilizado, HTTP1, o tipo, PNG. Como ele sabe, o browser sabe tudo isso? Porque o browser, ele fala assim, eu conheço o protocolo HTTP. Então, se vier no header content type, que no exemplo que eu dei imagem, ele vai pôr aqui para mim. Então, ele tem tudo aqui. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu acho o logo aqui de bate-pô. Achei um logo aqui, ó. Olha só que interessante. Deixa eu melhorar aqui. Então aqui, deixa eu tirar essa parte de baixo para ficar melhor para visualizar. Deixa eu olhar aqui, beleza. Então aqui, ó, em português, cabeçalho de solicitação, que é o header que eu expliquei. Ele mandou essas chaves e valores, tá bom? Start line, ele mandou o método get, que está aqui. Ele juntou aqui o que o TCP abriu com o endereço do logo, por exemplo, né? E aqui embaixo tem o que o servidor respondeu, então todos os cabeçalhos de resposta. Olha, lembra, ele respondeu também em imagem PNG, ele respondeu a data de modificação da imagem, qual que é o servidor. Então aqui o browser vai interpretando o texto e ele põe num design para eu visualizar melhor. E no visualização, é esse logo aqui, né, que é o que veio no body da resposta. Eu não acertei o logo lá, mas é só para vocês entenderem. Aí eu vou pegar esse link aqui, copiar o endereço da imagem e vou colocar aqui. Esse cara é o exemplo que nós vamos fazer no Postman na mão. É a mesma coisa, aqui tem os cabeçalhos, né? Então aqui aqui é o que está exatamente na apresentação, que é o caminho da URI, o método get, que é o que eu quero pegar. Aqui ele já junta a resposta faz um sumário do request mais a resposta, né? Então eu pedi isso e a resposta veio dizendo ok, que é o que eu também expliquei no cabeçalho, na apresentação. Aqui são os cabeçalhos de solicitação, que é do request, da requisição. Esses são os cabeçalhos de resposta. E ele tenta organizar a informação para facilitar o desenvolvedor de entender o que está acontecendo, né? Por isso que está desse modo a visualização. E quando eu dou visualizar, vem a imagem. Isso daqui é um conjunto de bytes e números, mas o browser, ele fala assim, como é tipo PNG, eu sei que aqueles bytes é uma imagem. Então ele consegue transpor, mostrar para você o que representa aqueles números e vem a imagem, né? E para você entender, ele entra no meu site, só para finalizar. O site, a primeira coisa que ele baixa é uma página HTML e a página HTML vai dando as instruções para o browser. Você tem que requisitar tudo isso daqui, todas essas informações, e aí ele vai lendo item a item e vai chamando. Então assim, ele usa o protocolo HTTP para mostrar tudo da página, exatamente tudo. Então assim, essa foi o primeiro teste que vendo na prática o HTTP no browser. Agora vamos pro Postman.
Aqui no Postman, que é só mais uma ferramenta, ele também conversa TCP/IP, protocolo TCP, e ele também entende protocolo HTTP. Se ele entende os dois protocolos, ele consegue fazer a comunicação e pegar o que quer também. E aí aqui, ó, eu vou criar o quê? Uma nova requisição. Aí aqui, o que tem na requisição do request? Lembra? Eu tenho esses verbos, ó, quantos verbos tem? Eu quero get, que é o que a gente está vendo no exemplo. O que eu quero pegar? Essa URL. Como que o sistema sabe que essa URL? Como eu expliquei, quando entra numa página, ele baixa um documento HTML, que aí é outra história para outro vídeo, e no documento ele fala, você tem que baixar todas essas imagens, e depois que baixar essas imagens, você coloca nessa estrutura, nesse lugar, bonitinho. Então eu só peguei uma requisição, que é a do logo, e pus aqui. Aqui do lado esquerdo tá tudo que é do request. Então aqui tem os headers, que é o cabeçalho, tem um body que não vai nada, conforme eu expliquei na apresentação. O header, desculpa, aqui eu cliquei no verbo. O header é um método, né? O header tem as chaves e valores, ó, key e value, que você pode pôr na mão aqui, né? Que eu não vou pôr nada. E o Postman já coloca esses headers aqui por padrão, né? Que não vai afetar em nada, que são só headers que você depois poderia pegar e ver na documentação que é cada header. O importante aqui é o quê? Eu quero fazer uma requisição, preciso do quê? Do verbo, da URI, da versão, do header e do body. O body não tem nada, o header tem aqueles headers que eu comentei, e eu vou dar um send aqui. Dando send, ele deu 200 ok. Então aqui é toda a resposta. Aqui também tem o body, tem o header. Aqui, ó, esses foram os headers de resposta que, se você for ver, são bem parecidos ou iguais ou idênticos com o do browser. E só que o Postman interpreta e mostra numa tabela. O browser ele mostra de outra maneira ali, como foi mostrado no vídeo anterior. E o body, como ele sabe que é uma imagem, ele já tenta desenhar. Aqui não está aparecendo o body porque é branco e é a mesma cor do fundo e não está mostrando. Mas o que eu queria mostrar para vocês, reforçar, é se a ferramenta entende protocolo TCP e HTTP, você pode fazer todas as requisições que um browser faz. Né? Como que eu sei que o protocolo é HTTP? Porque aqui no endereço ele sempre começa com protocolo HTTP e HTTPS. HTTPS é com segurança. Daqui para frente é aonde eu vou conectar e aqui é o RI. E aí ele monta para mim a requisição. Vamos fazer na mão para ver isso na mão funcionando? Para que a gente consiga fazer na mão a requisição, eu estou usando aqui um terminal do computador para digitar. Eu vou abrir o OpenSSL. O OpenSSL é um software que vai abrir a conexão no protocolo TCP para que eu possa enviar a informação. Então ele vai fazer todo esse trabalho. E aonde que eu vou conectar? Lembra que o meu servidor está na internet, na estrutura, e ele ganhou esse domínio, e esse domínio vai para o IP dele? Então é esse que eu quero conectar. Então eu vou dar Enter. Tudo que apareceu aqui faz parte do protocolo do TCP/IP, mais algumas coisas do HTTPS, tá joia? E aí aqui embaixo tá o cursor piscando, por quê? Porque a conexão está aberta, ele está esperando eu mandar qualquer comando. E agora eu vou fazer o quê? Mandar o comando HTTP. Eu vou copiar aqui da minha colinha o comando, que é exatamente o mesmo que está no browser, na apresentação. E aí eu vou colar aqui. E aí aqui, ó, tem o start line, que é o verbo, o RI e o versão, como eu expliquei, os headers que eu quero. Aí eu vou dar Enter. Tem um body? Não tem um body. Então eu vou dar o Enter para representar que não dei um body. Dei Enter. Ele, processou. O servidor recebeu as camadas do protocolo HTTP e me respondeu conforme eu expliquei na resposta. O start line da resposta, a versão aqui deu tudo certo, a data da requisição, qual que é o tipo do servidor que está lá, a última modificação da imagem, como que ele vai trafegar o body em bytes, qual que é o tamanho da imagem, ou seja, ele tem que ler, quem está recebendo tem que entender que é do 0 até 7.519 bytes para montar a imagem. Assim que ele responder, ele vai fechar automaticamente. Que tipo que o byte representa, que é uma imagem. Então tudo isso é da resposta. Você precisa decorar isso agora. Com o tempo você vai aprendendo todas essas coisas. E aí ele não entende uma imagem, né? Se ele não entende uma imagem, ele vai mostrar os bytes. E aqui tá um pouco distorcido os bytes, né? Porque é outra explicação, que tem bytes que não são printáveis e tudo mais. E aí fica tudo esse negócio aqui, ó, blá 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 blá. Isso é a imagem. Se ele entendesse a imagem, ele mostraria a imagem. Quando ele terminou, o
que é o total daqueles bytes que ele falou, ele finalizou aqui a conexão HTTPS, que é a conexão segura, que isso ficaria do protocolo TLS, que isso ficaria para outra explicação. E aí, depois que ele acabou, ele fechou, porque ele falou que ia fechar a conexão, né? E assim, o que eu ficaria contente, né? Tem muita gente que está programando que não entende isso. E isso vale para qualquer código, Java, Python, C, VB, ASP, PHP, tudo, né? E você tem que conhecer o protocolo HTTP porque isso vai te ajudar muito em muitos momentos. Por exemplo, na segurança eu uso o cookie, que eu especifico quais são os protocolos que eu vou responder, que o browser entende, entre outras milhares de coisas. E por hoje é isso. Desculpa que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho muito importante vocês saberem como é que funciona, principalmente os programadores. Quem não é programador, pelo menos entender o conceito, eu já vou ficar feliz. E se gostou ou tem uma dúvida, escreva aqui embaixo no vídeo, tá joia? Muito obrigado e até a próxima.